Bom, espero que todos estejam bem. Vamos iniciar a aula de hoje falando sobre a definição do Estado moderno. Então nós vamos pegar esses elementos importantes que formam o Estado, quais são as suas características e vamos analisar um pouquinho sobre eles. A primeira questão que nós temos que falar é que a formação do Estado moderno está atrelada à centralização do poder político. Então esse poder político ele tem que estar centralizado numa instituição, centralizado em uma pessoa. E geralmente nesses casos era a figura do monarca, a figura do rei. Então nós temos aí a centralização do poder em um governo único, em um governo soberano, né? O que significa um governo soberano? Governo soberano significa aquele governo que tem plenos poderes para decidir, nortear, delimitar e governar um determinado estado. Então, de forma soberana, sem que ninguém interfira nesse poder de mando. Então, nós temos aí o poder soberano. Nós temos também uma outra questão muito importante, que é o território definido. A necessidade de haver a delimitação geográfica de um território para que se exerça a soberania dentro daquela circunscrição geográfica que delimita, né, através de acordos, através de tratados, através de coordenadas geográficas, um determinado estado, ali delimitado por fronteiras. Então, soberania, território definido e uma população permanente. A necessidade de se haver uma população permanente, um povo, um grupo de pessoas comungando dos mesmos anseios sociais, havendo uma identidade entre elas. Então esses três elementos são os pilares para a configuração de um Estado moderno. Então vamos recapitular: poder soberano, primeiro, território e população permanente, tá? Então vamos dar uma definição para o Estado moderno, né? É uma organização política soberana que tem o território, o povo e o governo. Continuando aqui, vamos agora falar um pouquinho sobre as características principais que existe dentro do Estado moderno. Então, a primeira característica é o território definido. Como eu disse para vocês, há necessidade de haver esse território. Um segundo elemento importante é o povo ou população, que é o conjunto de pessoas que vivem permanentemente dentro desse território. Então, são as pessoas, o povo, a população. Um terceiro elemento é o governo organizado. Há necessidade de que haja uma organização governamental, um governo hierarquizado, um governo com processos bem claros de administração, de tal sorte que ele seja organizado para poder exercer em sua amplitude o poder, não é? E nós temos também o sistema jurídico, que é necessário. O sistema jurídico, que seria o braço do Estado, né, atendendo às necessidades dos cidadãos, sujeitos de direitos e deveres, quando existem controvérsias. Porque nós sabemos que a vida em sociedade, ela demanda problemas, ela preconiza diversidades e conflitos. E o sistema jurídico, representado aí pelo ordenamento jurídico, é ele que vai ser o agente que vai dirimir esses conflitos. Então o sistema jurídico é extremamente importante nesse momento. Então a formação do Estado moderno, quando que ele se dá na história, né? A partir de que momento que nós podemos afirmar que o Estado moderno surge? Nós podemos afirmar que ele surge a partir da crise do feudalismo. Para quem não se lembra, o feudalismo foi um sistema econômico existente na Europa entre os séculos V e XV, que basicamente se balizava na figura do senhor feudal e do vassalo. Então era a relação que existia entre o senhor feudal e o vassalo, uma relação de vassalagem, onde o servo prestava homenagens e proteção ao senhor em troca da terra que o senhor lhe dava e a proteção que ele dava no feudo.
Então esse sistema ele vigorou durante muito tempo na Europa. E quando ele entra em crise, quando ele entra em colapso, existe aí a descentralização desse poder que estava nas mãos dos senhores feudais e passa novamente agora às mãos dos monarcas, dos reis. E dessa forma o rei volta a centralizar o poder em suas mãos. Então, exemplos de estados modernos. Podemos falar que estados modernos são todos os países que têm essa organização, que têm esses princípios bem fundamentados. Como exemplo, podemos citar evidentemente o nosso país, Brasil, França, Estados Unidos e entre tantos outros que apresentam essa configuração, tá? Então, o Brasil, por exemplo, ele é um país que tem território, tem povo, tem um governo soberano. Então, ele se enquadra perfeitamente nesse entendimento de Estado moderno. Então, o que seria a principal característica do Estado moderno? O poder soberano. Então, o poder soberano é o poder supremo do Estado, né? É ele que vai dar a tomar as decisões dentro do território. Esse poder supremo ele é exercido pelos agentes administrativos, né? Aqui personificados na figura do rei. Então, esse poder soberano ele é aquele que diz que nenhum outro país poderá tomar decisões dentro de outro país. Então, existe aí a hierarquia de que cada país cuida da sua soberania, de tal forma que nenhum outro país pode interferir dentro de sua soberania. É o exemplo típico, né, da casa, da residência. Cada um tem a sua e nela cada um tem suas regras. Cada família tem a sua forma de viver dentro daquela casa. E nenhuma família de fora pode vir e dar palpite naquela regra porque está convencionada entre os membros daquela família. Então seria mais ou menos a mesma coisa no tocante à questão da soberania. Cada um exerce a sua dentro dos seus limites e nenhum outro pode externamente vir interferir nessa soberania. Exemplo, o Brasil possui soberania para elaborar a sua própria Constituição. Nós sabemos o quão importante é a nossa Constituição, datada de 1988. É uma Constituição que acaba dando reporte a outras codificações que nós seguimos, mas é a Constituição Federal de 1988 que é considerada a primaz, né, a primeira e a mais importante configuração de leis no nosso país. Então, de tal sorte que ninguém pode contrariá-la, porque ela é o nascedouro das leis. Então aí nós temos aí um princípio já delimitado com relação ao Estado moderno. Dentro da questão do território, nós podemos falar que existem algumas questões importantes que nós precisamos discutir. Dentro do território nós temos que falar no primeiro elemento, que é o solo, a litosfera, a camada rochosa da Terra, a camada externa, né? Então o solo pertence ao Estado, a seu território. Nós temos também o subsolo, que é o abaixo do solo, de onde se retiram minérios, riquezas variadas de minerais, petróleo, água. Então o subsolo pertence também a um Estado, dentro do seu território. Nós temos o espaço aéreo, né? O espaço aéreo é importante porque ele é tão importante que as aeronaves que sobrevoam esse espaço aéreo, elas precisam pedir autorização para estarem passando nesse espaço aéreo, porque é como se você estivesse adentrando o território de outro sem autorização. Então, nos meios da aviação existe, né, o contato que os pilotos fazem com as torres para que haja um planejamento de voo, enfim, para que não se configure a invasão de um povo estrangeiro num outro país. E nós também temos as águas territoriais. As águas territoriais são aquelas que circundam a costa, né? No caso do Brasil, são as águas que circundam a costa brasileira. E é importante nós termos essa noção porque dependendo de onde está uma embarcação, um navio, um transatlântico,
se estiver dentro das fronteiras dos mares territoriais brasileiros, a legislação brasileira que se aplicará lá a um caso concreto, caso aconteça. Então é necessário saber a quem pertence aquele mar, né? Porque a partir daquela ideia de quem é o detentor ali do território marítimo que vai ser aplicado a lei dele, no caso. Então, dentro desse território, o Estado ele tem o direito de aplicar suas leis e administrar a sociedade. Então, isso significa que qualquer pessoa que esteja dentro desse território deve respeitar as leis brasileiras. Sim, o cidadão, sujeito de direitos e deveres, ele tem a obrigação de respeitar as leis, porque elas são oriundas de uma casa de leis referendado aí pelo Poder Executivo e protegido pelo Poder Judiciário. Então é muito importante essa questão das leis. Falando um pouquinho sobre os poderes dentro do Brasil, como de outros países, nós temos os 3 poderes, né? Que é o Poder Legislativo, o Poder Judiciário e o Poder Executivo. O Poder Legislativo é quem cria as leis. O Poder Executivo é quem administra o Estado. E o Poder Judiciário é quem aplica as leis e resolve conflitos. Então aí nós temos esses 3 poderes que são harmônicos entre si. Então nenhum manda mais que o outro. Pelo contrário, todos são na mesma hierarquia, cada um respeitando o espaço do outro. E assim, para que haja, né, um sistema de democracia adequada, é primaz, né, de fundamental importância que exista um bom trato entre esses 3 poderes, que haja uma cordialidade entre eles, porque os 3 que irão administrar o país na verdade. Então nós temos no Poder Executivo, a nível federal, né, nós temos aí o Presidente da República. A nível estadual, pegando o estado de São Paulo como exemplo, nós temos o Governador de Estado. A nível municipal, nós temos o Prefeito Municipal. Agora, pegando o Poder Legislativo, a nível federal, nós temos as 2 casas, então ele é considerado bicameral. Então existem o Congresso Nacional, onde estão os deputados federais, e o Senado Federal, onde estão os senadores federais. Eles que criam as leis, então eles representam o Poder Legislativo Federal. Aí nós também temos o Poder Executivo Municipal, que é aquele que está pertencente aos municípios. Então quem exerce aí a atividade é o Prefeito Municipal. Então, dando uma continuidade aqui, então o sistema jurídico é o conjunto de normas e leis que regulam a vida em sociedade dentro do Estado. No Brasil, por exemplo, a Constituição Federal, que é considerada a guardiã das leis, ela tem aí várias funções. A primeira delas, como podemos citar, são os direitos fundamentais dos cidadãos, que vai garantir, né, os direitos fundamentais que todo homem, toda mulher tem. A organização dos poderes do Estado, né, como eles funcionam, como eles estarão aí enquadrados dentro do território, e os princípios de ordem política e jurídica. Então aí nós temos configurado os elementos importantes para configurar o Estado moderno. Então ele precisa ter esses elementos principais: soberania, território e povo. E precisa ter dentro de suas estruturas esse engendramento político, governamental, para que as instituições fluam naturalmente e para que a sociedade consiga aí se desenvolver diariamente. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, fico à disposição. Um grande abraço para vocês e até mais.